Bom dia, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração da madrugada. Que você possa estar expectante daquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Que você possa estar se rendendo a Ele nesse dia, esse dia que Ele preparou para cada um de nós. Bom dia a vocês que estão se conectando, sejam bem-vindos. Teremos um tempo de oração, um tempo de nos prostrarmos diante da grandeza do Senhor, um tempo de nos prostrarmos diante da beleza dEle, da sua majestade, do seu imenso amor por cada um de nós. Bom dia, bom dia. Que você possa estar onde você está se rendendo a Ele, se colocando diante dEle, se entregando verdadeiramente a Ele nesta manhã. Diga o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é importante a você, o quanto Ele tem feito por você, o quanto Ele tem te guardado, o quanto Ele tem te protegido, te livrado nesses tempos dessa pandemia. Que você possa ser grato a Ele nesta manhã. Renda o seu louvor, a sua adoração nesta manhã a Ele. Ele que é digno, Ele que é merecedor, Ele que é majestoso. Se renda a Ele nesta manhã. Engrandeça o seu nome, engrandeça os seus feitos, engrandeça quem Ele é. Ele é o nosso Deus, Deus de poder, Deus de milagres, um Deus que cura. Se renda a Ele nesse dia. Ele fez esse dia para que possamos nos derramar na sua presença. Oh Deus, quão glorioso Tu és, quão digno Tu és, Senhor. Vim nesta manhã, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Deus. Oh Jesus grandioso, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu imenso amor para conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos escondido embaixo das Tuas mãos poderosas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tenha derramado do Seu amor, da Sua proteção sobre nós. Somos gratos a Ti, Senhor, gratos, Senhor, pelo Teu imenso amor para as nossas vidas. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo sacrifício naquela cruz, o sacrifício de morte, o sacrifício de sofrimento, para que fôssemos alcançados, para que tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Senhor, Te amamos, Te amamos. Diga a Ele quanto você o ama, diga a Ele quanto você o deseja, quando você deseja estar na Sua presença, a Sua presença que traz paz, a Sua presença que traz alegria, que traz cura. Renda-se a Ele nesta manhã, renda louvores, adoração a Ele. Não fique alheio à presença dEle nesse dia. Ele preparou com tanto carinho. Enquanto nós dormíamos, Ele trabalhava a nosso favor, preparando esse dia, pensando naquilo que Ele estaria nos oferecendo nesse dia. Obrigada, Senhor, porque ao despertar os nossos olhos nesse dia, soprou em cada um de nós fôlego de vida, soprou em nossas vidas, Senhor, o Teu agir. Pai, somos tão gratos porque as Tuas misericórdias se renovam a nosso favor a cada manhã, Senhor. Te amamos, Senhor, nos prostramos diante da Tua majestade, nos prostramos diante da Tua beleza, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Declare a Ele que somente Ele é o seu Deus, somente Ele é a sua força, somente Ele é a tua fortaleza. Oh Deus grandioso, Tu és, Senhor, o nosso refúgio, Tu és, Senhor, a nossa rocha, só em Ti estamos seguros, Senhor. Somente em Ti, Senhor, nada pode nos separar, Senhor, desse amor tão grande, desse amor glorioso, Senhor. Oh Deus, nos derramamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do Seu nome, dai glória a Seu louvor, dizei a Deus que tremendos são os Teus feitos, que tremendos são os Teus feitos, Senhor.
Te agradecemos, Senhor, pela nossa família. Te agradecemos, Senhor, pela nossa casa espiritual. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos líderes, Senhor, dos sublíderes, daqueles que estão, Senhor, servindo no Teu reino. Pai, obrigada por tanto amor dispensado em prol do Teu reino, Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela vida dos nossos pais espirituais, Senhor. Pai, derrama cada dia mais favor e graça sobre eles, Senhor. Pai, pela grandeza do Teu poder, a Ti se mostram submissos os nossos inimigos. Os Teus inimigos, Senhor, prostra-se toda a terra perante Ti, canta salmos a Ti, salmodia o Teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos são os Teus feitos, tremendos são os Teus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele e ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, e o que preserva com a vida a nossa alma, e não permite que nos revalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste como acrisola a prata. Tu não nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Deus tem feito por minha alma. E a ele clamei com a boca, com a língua o exaltarei, e no seu coração contemplará a vaidade, e o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a tua graça. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, Senhor, como os Teus filhos, Pai. Pai, nos achegamos diante da Tua presença nesta manhã, dizendo, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Pai. Confessamos como pecado, Senhor, as nossas ações, os nossos comportamentos, Senhor, que tem nos afastado da Tua presença. Senhor, colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso ouvir, Senhor, o nosso olhar, Senhor, que tem se desviado do Teu olhar, Senhor. Confessamos como pecado, Senhor, as atitudes, Senhor, que temos tido diante, Senhor, dos homens, diante, Senhor, de Ti. Pai, perdoa-nos, Senhor, sonda os nossos corações nessa manhã, Senhor. Pai, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, nos colocando, Senhor, na brecha, Pai, como os Teus filhos, como os Teus intercessores nesta manhã, Senhor, guerreando, Senhor, confessando como pecado, Senhor, o comportamento que muitos têm tido, que a Tua igreja tem tido, Senhor, de afastar-se de Ti, de estar, Senhor, num estágio de mornidão, de estar, Senhor, distraídos. Pai, perdoa as nossas falhas nesta manhã, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos diante de Ti, Senhor, porque temos retido, Senhor, aquilo que o Senhor tem dispensado a nosso favor. Pai, porque temos retido os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Pai, ao invés, Senhor, de testemunharmos, ao invés, Senhor, de aclamarmos, Senhor, as boas novas que o Senhor tem liberado sobre nós. Pai, perdoa-nos nesta manhã, Senhor, como nação, Pai. Perdoa-nos, Senhor, as atitudes que os governantes têm tido, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelo roubo, pelo desvio, Senhor, pela indiferença, Senhor, daqueles que estão, Senhor, em cadeia de autoridade, daqueles que estão, Senhor, em lugar de governo. Pai, perdoa, Senhor. Sonda-nos, Senhor, nesta manhã, Pai, porque queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, com os nossos lábios santificados, com os nossos olhos e ouvidos santificados. Pai, com o nosso coração puro, Senhor, com nossas mãos limpas nesta manhã, Senhor.
Por isso, Senhor, nos apresentamos e colocamos diante de Ti, Senhor, todas essas situações que temos vivenciado, Senhor. Cancelamos a atuação de Satanás através desses espíritos da Grécia, através desses espíritos de murmuração, de indiferença, de sedução pelas coisas do mundo, deixando de lado, Senhor, de priorizar as Tuas coisas, deixando de lado, Senhor, de priorizar o Teu reino. Pai, perdoa-nos nesta manhã, Senhor. Senhor, com o nosso coração contrito e humilhado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela indiferença que temos tido, Senhor, com relação, Senhor, a alcançar vidas, a alcançar almas, Senhor. Pai, por essa rejeição, Senhor, por essa distorção, por essa falta de obediência, Senhor. Senhor, nos perdoa nesta manhã. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque temos sido, Senhor, falhos contigo. Temos agido, Senhor, de forma tão indiferente, Senhor. Por isso, nesta manhã, papai, nos achegamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos perdão por isso, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. E certos que o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai que nos perdoa, Senhor. Recebemos o Teu perdão nesta manhã, Pai. Recebemos, Senhor, do Teu bálsamo, Senhor, que traz alívio, que traz paz, que traz alegria. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque podemos nos achegar diante de Ti confiadamente, Senhor, e nos derramar na Tua presença. Pai, nesta manhã, Senhor, queremos, como igreja, Senhor, reunidos, Senhor, unidos em um só corpo, unidos, Senhor, em oração, clamar a Ti, Senhor, abençoando, Senhor, rendendo graças a Ti, Senhor, por esse manto apostólico profético, Senhor, que nos envolve, que nos cobre, Senhor. Abençoamos, Senhor, a vida do apóstolo Guilherme Maldonado nesta manhã, Senhor, com sabedoria do alto, Senhor, com a Tua direção, com o direcionamento do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre todas as circunstâncias que ele está vivendo. Pai, derrama do Teu favor sobre ele. Da mesma forma, Senhor, abençoamos a vida do apóstolo Ângelo Trindade, Senhor, a vida da sua esposa, a pastora Ana, Senhor, que cada vez mais, Senhor, a Tua união, Senhor, o Teu favor, a Tua graça, a Tua unção esteja sobre ele, Senhor. Pai, da mesma forma, Senhor, somos alcançados, Senhor, através desse manto profético, Senhor, através da vida dos nossos pais espirituais, a vida do pastor Humberto, a vida da pastora Kátia, que cada vez mais, Senhor, eles possam, Senhor, ser encharcados por esta unção, por este óleo fresco que vem direto do Teu trono, Senhor. Pai, agradecemos, Senhor, somos gratos pelas suas vidas, Senhor, por aquilo que eles têm feito, pelo tempo que eles têm dispensado, Senhor, em prol do Teu reino. Sabemos, Senhor, que o Senhor é galardoador e que as suas coroas, Senhor, estão sendo cravadas com pedras preciosas, Senhor. Pai, Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos pela nossa igreja local, Senhor. Pai, desperta, Senhor, os olhos, Senhor, que caiam as escamas, Senhor, do Teu povo. Pai, que haja revelação, Senhor, por mais de Ti, que haja revelação por um povo sedento, por um povo faminto pela Tua palavra, por transformação das suas vidas, que haja uma metanoia, Senhor, em cada pessoa, que queiram alinhar-se, que queiram buscar mais de Ti, que estejam verdadeiramente comprometidos, Senhor, com os Teus ensinamentos, que tenham temor a Ti, Senhor. Pai, desperta, Senhor, desperta essa igreja, Senhor, para que não mais esteja dormida, para que não mais esteja, Senhor, distraída, para que não mais esteja, Senhor, com estágio de mornidão. Senhor, que caiam-se as escamas dos Seus olhos. Oh Deus, abençoamos, Senhor, as famílias, abençoamos os casais, Senhor. Abençoamos nesta manhã, Senhor, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, Senhor, que seja envolvido pelo Teu doce Espírito Santo. Pai, abençoamos cada casal, Senhor, que cada vez mais estejam unidos, Senhor, pelo cordão de 3 dobras, que não se rompe. Pai, que cada casal nesta manhã, Senhor, seja fortalecido, seja firmado na rocha que é Jesus. Que seja, Senhor, estabelecido, Senhor, os Teus firmamentos, que sejam estabelecidos sobre cada casal, sobre cada família, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor, Senhor.
Pai, sobre a vida de cada jovem, Senhor, que se desperte, Senhor, uma tocha, Senhor, Jesus, viva dentro de cada um deles, que sejam ousados, que sejam intrépidos, que não tenham medo, que sim levem a palavra de salvação a tempo e fora de tempo. Senhor, que cada jovem nesta manhã, Senhor, seja envolvido, Senhor, pelos teus laços de amor, fazendo a diferença onde estiverem, onde colocarem a planta dos seus pés, que levem a salvação, que levem a alegria, que levem a cura, que levem transformação, assim como foram transformados, assim como foram alcançados. Senhor, abençoa nossas crianças, Senhor. Abençoa, Senhor, com revelação de quem é Jesus, de quem é o Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor chamou as crianças. Por isso, nesta manhã, o Senhor chama as crianças a ter um encontro verdadeiro contigo. Pai, desperta em cada coraçãozinho, Senhor, o desejo de querer mais de Ti, o desejo de ansiar por mais de Ti. Pai, que cada criança seja, Senhor, transformador, Senhor, seja um anelo, Senhor, de transformação dos seus familiares. Pai, que o Senhor use a cada pequenino, Senhor, com ousadia, Pai, com revelação, com entendimento, Senhor. Sabemos que os mais pequenos, Senhor, o Senhor tem uma estratégia tão grande com cada um deles. Pai, que eles sejam ousados. Oh, Deus, abençoa, Senhor, as nossas crianças. Que eles não sejam envolvidos, que não sejam tocados pelas artimanhas de Satanás. Que eles sejam guardados de todas essas práticas que têm acontecido no mundo. Pai, que eles sejam, Senhor, protegidos, livres de todos os planos de Satanás, que Satanás tem tentado tocá-los, tem tentado destruí-los. Nós cancelamos nessa manhã toda essa atuação de Satanás contra as crianças. Pai, abençoa os empresários, Senhor, abençoa, Senhor, os empreendedores. Pai, que cada vez mais, Senhor, tenha uma revelação, Pai, de ser empreendedores do Teu reino, Senhor, ser empreendedores, Senhor, que tenha revelação de tudo que fazem, Senhor, de tudo que conquistam, Senhor, é em prol do Teu reino, é para o Senhor, porque para o Senhor são todas as coisas. Por isso, Senhor, que cada empreendedor nesta manhã tenha a revelação, Senhor, de buscar a direção em tudo que for fazer, em cada negociação, em cada cotação, em cada fechamento de contrato. Senhor, abençoa, Senhor, os profissionais liberais, abençoa, Senhor, os do lar, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor. Pai, declaramos nessa manhã, Senhor, portas abertas, Senhor, aqueles que estão, Senhor, sem trabalhar. Pai, declaramos, Senhor, um rompimento sobrenatural nas finanças, Senhor, nas finanças da Tua igreja, nas finanças, Senhor, dos empreendedores, nas finanças do Teu povo, Senhor, com revelação, com discernimento, Senhor, do semear. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Senhor, por isso nesta manhã, Senhor, nós rompemos com toda a incredulidade, com todo o orgulho, com toda a soberba, Senhor. Pai, que se derrame, Senhor, sobre cada um, Senhor, dos empreendedores, a revelação, Senhor, o entendimento. Pai, do ofertar, do semear, Senhor, do buscar a Tua direção, o direcionamento do Teu Espírito Santo em tudo que forem realizar. Abençoamos os comerciantes, Senhor. Abençoamos, Senhor, para que haja movimento, um movimento sobrenatural, um movimento extraordinário. Pai, mesmo em tempos de crise, Senhor, Cristo é o nosso recurso. Não vemos, Senhor Jesus, outra segurança senão estarmos firmados em Cristo. Pai, nessa manhã, Senhor, queremos clamar pelo nosso Brasil, Senhor, queremos clamar pela nossa nação, Senhor. Pai, em nossa bandeira, Senhor, está escrito ordem e progresso. Pai, trazemos à existência essa ordem, trazemos à existência, Senhor, esse progresso. Pai, cancelamos, anulamos todas as artimanhas de Satanás que tem tocado na vida dos governantes, que tem usado, Senhor, de palavras, que tem trazido, Senhor, distorção das palavras que tem saído de suas bocas. Pai, nós declaramos, Senhor, o Brasil uma terra santa, uma terra próspera. Declaramos Cristo, Senhor do Brasil, Cristo, Senhor da nação brasileira. Pai, declaramos, Senhor, um rompimento sobrenatural, um alinhamento, Senhor, nesta nação, que verdadeiramente se cumpra, Pai, a frase que diz, Senhor, ordem e progresso. Pai, clamamos pela Tua ordem, Senhor. Pai, que haja verdadeiramente, Senhor, a Tua
ordenança, Senhor, nas finanças, Senhor, e nas esferas governamentais, Senhor, sejam elas no judiciário, sejam elas, Senhor, em todas as esferas, Senhor, do nosso governo. Pai, declaramos, Senhor, o Teu progresso, Pai, o Teu progresso, Senhor, através de almas, através, Senhor, de uma nação alinhada, através, Senhor, de uma nação onde o povo reconhece o Teu senhorio, Jesus. Declaramos, Senhor, uma nação, Senhor, próspera, uma nação, Senhor, que avança, que não retrocede, mas sim que avança, Senhor, segundo os Teus ensinamentos, segundo, Senhor, a Tua direção. Abençoamos nesta manhã, Senhor, a vida do nosso presidente, a vida do nosso governador, a vida do nosso prefeito, Senhor. Pai, que sejam estabelecidas, Senhor, as Tuas leis, Senhor. Pai, que sejam estabelecidos o Teu regimento, Senhor, o regimento da Tua palavra, Deus. Pai, clamamos, Senhor, por um alinhamento sobrenatural, Senhor, na nossa nação, nação terra bendita, nação brasileira, terra próspera, nação brasileira, como diz, Senhor, nos primórdios, Senhor. Pai, que o Brasil é brasa viva, nós clamamos essa brasa viva, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que se acendam, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo nesta nação. Pai, te agradecemos nesta manhã, Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor. Pai, queremos orar nesta manhã, Senhor, por aquele que está enfermo. Pai, cancelamos todo o espírito de morte, todo o espírito de enfermidade. Cancelamos toda a atuação desse vírus. Ordenamos que esse vírus bata em retirada, que esse vírus se cesse agora. Pai, visita os hospitais através do Teu anjo que sara, Senhor. Clamamos a Jeová Rafá, clamamos Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que traz saúde, aquele que traz paz, aquele que traz vida. Senhor, sopramos nesta manhã, Senhor, sobre cada um que está, Senhor, nos leitos de UTI, Senhor, sendo acometido dessa enfermidade, Pai. Clamamos, Senhor, pelo Teu bálsamo que sara, o Teu bálsamo de Gileade, Senhor, penetrando a cada via respiratória, a cada sistema, Senhor, respiratório, trazendo fôlego de vida. Pai, cancelamos, Senhor, todas as enfermidades, Senhor, seja ela, Senhor, enfermidade de câncer, seja ela, Senhor, enfermidade nos ossos, enfermidade, Senhor, nos nervos, nas articulações, Senhor, sejam atados, cancelados, Senhor. Trazemos, Senhor, a suficiência da cruz de Cristo, Senhor, com cura em abundância, Senhor. Pai, que se renove, Senhor, o ânimo de cada pessoa nesta manhã, que sejam renovados, Senhor, as suas forças, que sejam renovados, Senhor, a sua saúde nesta manhã, Senhor. Pai, desde já, Senhor, damos toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor, toda a nossa adoração, Senhor, pelos Teus feitos, Senhor. Sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que o Senhor não nos deixa em nenhum momento. Nós, muitas vezes, Senhor, o deixamos, mas o Senhor não nos deixa. Pai, por isso somos tão gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Amém, queridos? Tempo grandioso, tempo precioso de nos derramarmos na presença do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor trouxe ao meu coração, que você pode pensar, mas o que esse texto tem a ver? Mas comigo, para mim, foi um texto que mexeu muito comigo. E o texto é o texto de Mateus 9:20, o texto que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. O texto diz o seguinte: Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla de suas vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas me tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Queridos, essa mulher, ela sofria por 12 anos. Não foram 12 dias, não foram 12 horas, foram 12 anos de um sofrimento. As mulheres podem entender mais a respeito disso. Mas de repente mudou
mudou toda a sua história, mudou a história dessa mulher, mudou a vida dessa mulher. Ela já tinha feito tudo que estava ao seu alcance, ela já tinha procurado médicos, ela já tinha gasto seus bens já tinham sido consumidos. Ela buscava por uma solução na sua vida, mas lhe faltava algo. E ela arriscou-se. Queridos, quantas vezes nós estamos passando por dificuldades ou estamos passando por alguma situação e Jesus nos estende a mão e nós, pelo nosso pecado, pelo nosso orgulho, nós não nos arriscamos a tocar em Jesus, não nos arriscamos a deixar que Ele nos toque. Essa mulher, ela se arriscou. Ela não se importou com a sua reputação, ela não se importou, ela deixou para trás. Ela foi determinada, ela foi impulsiva na sua decisão. Ela deixou de lado o seu orgulho e ela foi se expor. Ela se expôs porque ela queria Jesus, ela ansiava por Jesus. Ela se expôs e foi atrás de Jesus. Ela se arriscou a ser descoberta, ela se arriscou até mesmo a ser morta. Queridos, muitas vezes Jesus, Ele está ao nosso lado, Ele está disposto a trazer uma mudança para nós. Mas nós guardamos rancor, nós guardamos falta de perdão, nós guardamos no nosso coração o orgulho, a soberba, o endurecimento do nosso coração e não nos deixamos ser tocados por Jesus. E muitas vezes vivemos por anos carregando esse fardo, carregando muitas vezes essa enfermidade, carregando muitas vezes essa dor. Naquela época, essa mulher nesse estágio, ela era considerada impura, ela não poderia estar no meio do povo, ela não poderia estar fora de sua casa, ela era colocada num lugar de reclusão quando estava no seu período. Mas essa mulher, ela foi ousada, ela foi violenta. Nós temos aprendido que nós precisamos ser violentos, nós precisamos romper com a nossa fragilidade e sim sermos violentos para alcançar, para avançar no reino de Deus, para evangelizar. Eu não falo de uma violência brutal, uma violência física, não, queridos, é uma violência de um esforço, de você se colocar de pé, de você não ser tímido, de você não ser, não estar encolhido, mas sim de você se colocar de pé, de você avançar, de você ser ousado, de você ser intrépido. Nesta manhã, o Senhor nos chama a despertar em nós essa ousadia que essa mulher teve, essa violência que essa mulher teve. Com certeza ela estava preocupada, sim, ela estava preocupada, porque ela não poderia estar ali, mas ela não deixou que essa preocupação lhe tirasse o foco, que paralisasse a sua fé. Ela tinha uma série de argumentos contra ela, assim como muitas vezes nós temos. Primeiro argumento, ela era uma mulher. Mulheres, nós temos recebido tanta palavra, não se cale, avance, tome para si aquilo que o Senhor tem dispensado a teu favor, que é a tua ousadia, que é a tua voz, que é a tua intrepidez, que é a tua oração, que é o teu amor. E avance, mulher, avance. Mesmo você, homem, não se retraia, não deixe Satanás pisotear a sua vida, seja ousado, seja ousado. Segundo argumento, ela se aproxima de Jesus num dos momentos mais agitados do ministério de Jesus. Jesus vinha de momentos de cura, de libertações, de livramentos. Jesus vinha passando por uma série de momentos onde ele tinha agido em prol das pessoas.
Terceiro argumento, o seu sangramento era considerado impuro, ela tinha que estar reclusa, ela tinha que estar afastada, ela não podia estar ali. Mas, queridos, ela usou de ousadia, ela usou de violência, ela foi determinada. Essa mulher, ela rompeu em fé, ela rompeu para ir até Jesus. Ela não pensou duas vezes. E quantas vezes nós colocamos empecilhos, nós colocamos barreiras. Um rompimento que muitos não querem ter, por medo, por orgulho, por não querer ser tratado no seu caráter. Nós colocamos barreiras, nós colocamos muros entre nós e o Senhor. A maneira que essa mulher toca em Jesus é diferente da maioria. Ela toca com uma certeza, ela toca em Jesus crendo que Jesus poderia curá-la. Ela tinha certeza disso, seu coração pulsava por isso, porque ela não aguentava mais levar esse fardo. A palavra do Senhor nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estáis angustiados. O Senhor diz que Ele troca o nosso fardo que é pesado pelo fardo dEle que é leve, o fardo dEle que traz paz, que é leve de carregar. Mas muitas vezes, queridos, nós não queremos fazer essa troca com Jesus. Nós somos tão orgulhosos que não queremos fazer essa troca com Jesus. Preferimos carregar esse fardo pesado. Essa mulher, ela veio por trás. Talvez passou pelos seus pensamentos que ela era indigna de falar com Jesus, temendo por estar por sua impureza. Quantas vezes, queridos, nós não nos achegamos ao Senhor porque achamos que o nosso pecado é maior do que a nossa força. Quando achamos que o nosso orgulho, quando deixamos que o nosso orgulho seja maior do que o nosso alcance, quando deixamos que o nosso orgulho nos domine, quando deixamos que a nossa falta de caráter nos domine. Ela não pensou assim. Ela veio por trás, ela tocou em Jesus, ela tocou nas suas vestes. Ou porque ela não poderia ter a chance de conversar com Jesus no meio de tanta multidão, de tantas pessoas. Muitas vezes nós dizemos que o povo, que as pessoas, que a multidão é nosso empecilho. Muitas vezes nós fechamos a porta de estar com Jesus, de ter uma audiência com Jesus, pelo empecilho de que são muitas pessoas, de que não dá tempo, que eu não tenho tempo, que tem outras coisas para fazer. Oh Deus! Mas ela tinha uma fé suficiente na pessoa de Cristo para crer que sua vida mudaria se simplesmente ela tocasse nas vestes do Senhor. Ela tinha uma fé tão grande porque ela já tinha passado por tanta coisa, ela já tinha buscado tanto recurso e nada tinha resolvido o seu problema. Ela cria que Jesus, somente Jesus, poderia mudar, poderia trazer vida nova, poderia trazer uma mudança na sua vida. Jesus percebe o toque. Jesus, ele percebe quando eu e você já não temos mais força, já estamos cansados de lutar com as nossas mãos, estamos cansados de lutar com os nossos braços, com a nossa razão. Jesus, ele percebe quando nós o tocamos com sinceridade, quando nós o tocamos de verdade. Oh, Jesus! Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E seus discípulos respondem a ele: Mestre, tem tanta gente aqui. Como podemos saber quem o tocou? O olhar dos discípulos estava voltado para a multidão. Muitas vezes o nosso olhar está voltado para a multidão, está distraído, está desfocado.
assim como nesses dias que estamos vivendo, estamos focados muitas vezes nas nossas coisas, muitos estão trancados em suas casas, muitos estão atemorizados, muitos estão retraídos, estão reclusos, mas Jesus sente o toque daquela mulher. Jesus via o indivíduo, Jesus vê a mim e a você, Ele percebe um toque diferente. Nesta manhã, toque no Senhor, Ele está esperando o seu toque, um toque diferente. Essa mulher, ela agiu, ela teve uma ação, porque ela creu que somente Jesus poderia mudar a sua vida. Ela teve sede, ela teve fome por uma transformação na sua vida, por mudar o seu estilo de vida, de não mais uma vida aprisionada, de não mais uma vida rejeitada, de não mais viver uma vida de escassez, privada de estar em convívio com os irmãos, privada de estar com a sua família, de estar em conjunto, de estar reunida com o seu povo. Ela quis essa mudança. Ela estava determinada a ser curada. Embora o texto não demonstre que seu corpo foi curado no momento que ela estendeu a mão para Jesus, isso não era suficiente para o Senhor. Ele a queria dar mais. Ele queria ofertar mais a ela. Ela era mais que um corpo com hemorragia. Queridos, a hemorragia, quando ela não é estancada, ela pode levar à morte. Ela pode matar, ela pode trazer sequelas. E Jesus ofertou a essa mulher mais. Não simplesmente. Jesus não olhou para ela como uma mulher que sofria de uma hemorragia, uma mulher necessitada. Ela era uma mulher necessitada, ela era uma mulher que necessitava de uma mudança. Embora tinha sido curada ao tocar em Jesus, ela ainda precisava de um encontro com Jesus. Ela precisava de um encontro com Ele, a ponto de Jesus chamá-la de filha. Jesus a chamou de filha. Jesus chama a mim e a você nesta manhã de filha, filho. Eu estou aqui com a minha mão estendida, esperando o teu toque, esperando a tua ação, esperando você vir e se achegar a mim. Quando Jesus diz para ela: anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. O Senhor diz para nós: ide, sejam testemunhos vivos do milagre, levem aos outros, anunciem aos outros aquilo que eu tenho feito na tua vida. Queridos, eu tenho certeza que essa mulher, ela não ficou calada. Eu tenho certeza que essa mulher saiu dali transformada, com sua vida mudada, com sua vida conquistando aquilo que ela jamais tinha tido durante todo esse tempo, durante todos esses 12 anos que ela viveu dessa enfermidade. E muitas vezes nós recebemos a bênção, muitas vezes somos curados, recebemos os presentes mais preciosos que o Senhor nos oferta, e muitas vezes nós somos tão egoístas, guardamos para nós. Não falamos, não contamos as boas novas. Ele nos incumbe nesta manhã de levar as boas novas aos cativos, aqueles que estão opressos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Por isso o Senhor nos chama, nos coloca nesta manhã a sermos ousados, a sermos violentos. Ide, seja testemunho daquilo que o Senhor fez na tua vida. Ele te alcançou, você foi alcançado, você foi transformado. Tenho certeza, queridos, que você tem algo que o Senhor fez na tua vida, que o Senhor tem algo que Ele transformou, que Ele te curou. Alguma coisa o Senhor deu para você. E não seja egoísta nesta manhã. Não seja egoísta, conte os feitos do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. A nossa fé precisa ser crescente.
para sermos vistos e sentidos por Jesus. Ao tocarmos as suas vestes, Ele sentirá. O Senhor está de braços abertos, Senhor. Ele está de braços abertos esperando por você, esperando por mim. Essa mulher queria viver algo diferente do que tinha vivido até aquele momento. Muitas vezes, queridos, não é a palavra ou não é a forma. Nós é que não cremos, nós não ativamos a ousadia da nossa fé. Essa mulher, ela conquistou a sua cura através da decisão de ir até Jesus. O texto de Romanos 8,35 diz para nós: quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Nada, queridos, nada pode nos separar desse amor, a não ser o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa falta de perdão, a nossa falta de compreensão. Isso nos separa. Isso cria um muro, cria uma barreira entre nós e o Senhor, entre nós e esse amor. Queridos, que amor maior é esse do que dar a sua vida por mim e por você? Os meus pensamentos me levam a ver os meus filhos. Se chegasse uma situação, será que verdadeiramente eu seria capaz de entregar um dos meus filhos para morrer por uma humanidade tão perversa, por uma humanidade tão egoísta? Não sei, queridos, mas Deus, o nosso Pai, Ele não pensou assim, Ele não olhou dessa forma. Oh Deus, Ele ofertou o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho. Ele nos deu. Jesus sofreu por nós, Jesus levou naquela cruz todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado. Queridos, essa ousadia desta mulher nos faz abrir os nossos olhos, nos faz pensar de como temos vivido até aqui, como temos agido até aqui. Será que temos sido verdadeiramente ousados, determinados a romper em fé? O que pode nos separar do amor de Cristo? O que pode nos separar, criar essa separação entre nós e Cristo? A nossa dureza de coração de reconhecer que somos falhos, que somos tão falhos, que sim, dependemos do Senhor, que sim, somos tão pequeninos diante da sua grandeza, diante da sua majestade. Precisamos reconhecer para não estarmos separados de Cristo. Ela foi determinada, ela foi persistente. Ela tinha um alvo, ela estabeleceu um alvo de tocar em Jesus e ser curada. Qual tem sido o alvo? Qual tem sido o teu alvo nesta manhã? Você tem tido esforço? Você tem sido violento para tocar em Jesus e ser transformado a ti? Ser transformado a tua vida, ser transformado a vida da tua casa, ser transformado a vida da tua família, o teu trabalho, o teu ministério, o teu redor. Você tem tido esse esforço? Você tem sido ousado? Mateus 17:20 fala: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, nada lhe será impossível, se a tua fé for acrescida, se a tua fé for constante, se a tua fé for ousada, se a tua fé for violenta. Nada lhe será impossível. Aqui o Senhor nos diz que por mais pequena que a sua fé seja, você pode mover montanhas. Então, queridos, acrescente fé nas suas orações, acrescente fé no teu clamor, acrescente fé no teu viver diário. Não seja escasso, não se contente em viver uma fé rasa, em viver uma fé morna,
Sim, busque por uma fé ardente, por uma fé ousada, por uma fé grandiosa, para que sejam transformadas a tua casa, para que sejam transformadas a tua família, o teu trabalho, o teu ministério, a tua saúde. Creia em Jesus, busque mais dele, se renda a ele. Qual é essa fé que Jesus fala? Uma fé genuína é uma fé capaz de produzir resultados. Uma fé genuína produz transformação, produz cura, produz o agir de Deus em nossas vidas. Hebreus 12:2 diz: buscando a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Quantas vezes nós falamos que temos fé, mas o nosso olhar não está em Cristo? Quantas vezes sai da nossa boca: eu tenho fé, mas o nosso olhar está voltado para outras coisas. A nossa fé está sendo desviada do olhar de Jesus, está sendo desviada do toque do Senhor. Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz para que hoje eu e você tivéssemos vida abundante, tivéssemos vida plena, tivéssemos saúde, tivéssemos recursos. Ele suportou a cruz. Nós não precisamos mais suportar essa cruz. Ele já venceu, ele já rompeu com esse sofrimento de cruz. Queridos, que tenhamos nesta manhã a revelação desta mulher, que tenhamos a revelação como ela teve. Primeiro, ela decida nesta manhã tocar em Jesus. Ele é a fonte da vida, dele emana vida, dele emana a água da vida, a água que cura, a água que transforma, a água que limpa, a água que remove todos os pecados. Decida tocar em Jesus nesta manhã. Segundo, ela foi ousada. Tenha em sua vida, tenha nesta manhã um de repente. Assuma a tua fé. Terceiro, ela deixou para trás os seus medos, o seu orgulho. Não crie barreiras para tocar em Jesus. Se liberte disso, se liberte do teu orgulho, se liberte dos teus medos, do teu temor. Seja livre para ser curado, para você tocar em Jesus, para você viver as bênçãos, a dimensão de uma vida abundante em Jesus. Ela deixou para trás a falta de perdão. Quantos têm carregado um fardo pesado por não liberar perdão, por não perdoar? O Senhor nos diz: se depender de vós, tendo paz com todos. Queridos, essa paz que eu e você precisamos ter, precisamos galgar, precisamos perdoar. Seja perdoador. E Jesus apresenteia. Jesus quer nos presentear nesta manhã. Jesus apresenteou com cura. Jesus quer trazer a cura sobre o teu corpo físico nesta manhã, você que está enfermo. Jesus quer trazer o alento sobre as tuas dores. Jesus quer trazer o renovo no seu físico. Ela foi curada. O segundo presente que Jesus deu a essa mulher, o Senhor a chamou de filha. O Senhor nos chama nesta manhã: filho, filha, se achegue a mim. Me busque enquanto você pode achar. Senhor, nós estamos vivendo os últimos tempos, queridos, e o Senhor clama para que nós o busquemos, que nós o procuremos, que nos achemos e nos acheguemos a Ele. Terceiro presente que Jesus oferta a ela: Jesus cura a sua alma. Jesus toca na sua alma. Jesus sara as suas feridas. As feridas de rejeição, as feridas de humilhação, as feridas de uma vida
de reclusão. Jesus, cura a sua alma. O quarto presente que Jesus dá a esta mulher, Jesus a liberta da sua enfermidade. Jesus a liberta de um ciclo vicioso, de um ciclo de angústia, de um ciclo de isolamento. Nesta manhã o Senhor quer libertar você. O Senhor quer romper com todo esse ciclo na sua vida. Que você possa nesta manhã receber do de repente do Senhor na sua vida, do ser ousado, do ser determinado, do crer, do buscar do Senhor. Ele está esperando. Ele está esperando pelo teu toque. Estenda a sua mão a Ele nesta manhã. Toque no Senhor. Queridos, que você possa nessa manhã orar comigo, que você possa nessa manhã se derramar. Se você tem tido situações na sua vida que você não tem conseguido romper, que você não tem conseguido tocar no Senhor, que você deposite diante dEle nessa manhã, que você coloque diante dEle, para que você receba desses presentes, para que você receba dessa cura, para que você receba dessa libertação, que você seja chamado de filho, de filha. Senhor, nesta manhã, Pai, nós rompemos, Senhor, com toda a nossa incredulidade. Nós rompemos, Senhor, com toda a nossa sequidão, Senhor, com toda a nossa falta de fé. Pai, nós acessamos a Tua presença. Nós acessamos, Senhor, tocar em Ti. Senhor, nessa manhã, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, sobre a vida daqueles, Senhor, que estão conectados nessa manhã. Pai, que eles sejam ousados, que eles sejam determinados, Senhor, que hajam de repente em suas vidas, Senhor, que haja uma transformação nas suas mentes. Senhor, eu declaro ousadia, Senhor, para romper em fé, para romper, Senhor, com toda a incredulidade, com toda a falta de fé, com toda a mornidão, com todo o marasmo, Senhor, com toda a incredulidade. Senhor, desperta, Senhor, o Teu povo, desperta o Teu povo, Senhor, para viver uma vida abundante, para viver uma vida gloriosa, para viver uma vida de abundância no Senhor, para viver uma vida de saúde plena. Senhor, eu declaro sobre eles, Senhor, um rompimento sobrenatural, um rompimento, Senhor, extraordinário sobre a nossa igreja, Senhor, com o movimento, Senhor, o movimento das águas, Senhor. Pai, que não mais haja água estancada, mas sim, Senhor, que rompam, Senhor, com esse movimento dessas águas estancadas para o fluir da água viva do Senhor que jorra do Teu trono. Pai, que haja, Senhor, essa troca, Senhor, dessa água estancada por uma água pura, cristalina, que jorra, que verte do Teu trono, Senhor. Pai, declaro nessa manhã, Senhor, algo inusual, Senhor, no trabalho, Senhor, inusual na vida familiar, Senhor, no ministério de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, que haja, Senhor, um crescimento de uma fé, Senhor, capaz de romper, Senhor, capaz de mover montanhas, Senhor, capaz de mover, Senhor, com toda a situação contrária. Querido, seja ousado nesta manhã, tome posse da tua fé, tome posse do teu milagre, tome posse da tua vitória. O Senhor diz para você nesta manhã, seja ousado, não tenha medo. O Senhor é contigo, Ele está ao nosso lado, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardarem, para nos protegerem. Nós estamos guardados embaixo das tuas mãos poderosas. A quem temerei? Senhor, Senhor, guarda-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, desperta o que dorme. Pai, desperta, Senhor, para que haja um rompimento em suas vidas, para que a sua fé possa ser, Senhor, exaltada, para que a sua fé possa ser engrandecida. Deus poderoso, declaro, Senhor, um dia de vitórias, um dia onde a planta dos seus pés tocarem, seja conquistado. Pai, que haja verdadeiramente um rompimento, Senhor, nos seus entendimentos, que caia toda a fortaleza mental, que caia toda a barreira que tem sido empecilho dessas pessoas se chegarem ao Senhor, de tocarem nas vestes do Senhor, de tocarem em Jesus, que se rompam toda essa incredulidade. Pai, que esses meus irmãos desfrutem de um dia glorioso, de um dia poderoso, de um dia extraordinário, de céus abertos, que se rompam as barreiras da escassez,
que desfrutem da abundância dos céus sobre cada um deles. Pai, declaro um dia glorioso, um dia poderoso, um dia de bênção sem medida sobre a vida de cada um deles. Que eles experimentem, Senhor, tocarem no Senhor nesta manhã. Que eles tenham essa experiência contigo, do toque ao Senhor. Que eles sejam ousados, que eles sejam ousados, que eles sejam ousados, que eles sejam, Senhor, intrépidos, corajosos, valentes, que não tenham medo, Senhor, para que eles vivam essa vida abundante. Qual tem sido a ousadia da tua fé, querido? Qual tem sido? Amém? Você recebe essa palavra nesta manhã? Queridos, logo mais à noite temos quinta de glória, culto poderoso. Espero ver vocês lá. Se você não fez a sua reserva, reserve seu lugar com a líder Cleide, que você possa estar se expondo à palavra do Senhor, que você possa estar se expondo como corpo de Cristo. Venha, não fique de fora. Temos vivido algo tremendo nessas ministrações, temos experimentado do poder, da glória do Senhor, do toque do Senhor em cada culto, em cada oração na madrugada, em cada dia de casa de paz, em cada discipulado. Não fique de fora, venha, participe conosco. Hoje, culto quinta de glória, às 20 horas, será poderoso, tenho certeza disso. E você também esteja expectante, venha participar conosco. Reserve o seu lugar, reserve um lugar para o seu amigo, para o seu parente. Não fique de fora do banquete espiritual que está sendo servido para você, querido. Não rejeite, não rejeite. O Senhor te espera de braços abertos. Ele quer tocar a sua vida, Ele quer tocar em você. Amém? Um dia vitorioso, um dia sobrenatural a cada um de vocês, em nome de Jesus. E até logo mais à noite. Espero vocês lá. Amém?